Fala, fala rapaziada, tudo certo? A derrota do Palmeiras ontem para o Novo Horizontino por 4-0 me fez até voltar a reativar o canal, porque eu tenho que falar uma coisa que está comigo já há muito tempo, que é sobre o Palmeiras e sobre esse trabalho do Abel Ferreira, que na minha opinião já vem se desgastando há muitos anos. E a bola de neve só vem aumentando. E ontem esse 4-0 para o Novo Horizontino foi só mais foi só mais um pedacinho daquilo que o Abel vem plantando junto com a diretoria do Palmeiras desde 2023. Mas primeiro eu já peço a quem está chegando aqui nesse vídeo, chegando aqui no canal, que se inscreva, que curta esse vídeo, que deixe a sua opinião sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Comente se vocês concordam comigo, se discordam, fiquem livres para comentar a opinião de vocês aí embaixo. E lógico, não esquece de indicar esse vídeo, o meu canal para o pessoal que vocês conhecem, para a gente crescer. E eu vou voltar agora a postar quase diariamente vídeos de opiniões, análises sobre futebol e Fórmula 1. Mas vamos falar sobre Palmeiras e Abel Ferreira, que ontem para mim parece que é um vídeo de oportunista meu, vim falar após uma derrota de 4-0, mas alguém já me segue na rede social, quem já viu minhas opiniões sobre o Palmeiras e o Abel Ferreira, sabe que eu sou crítico a esse time, ao time e a maneira que o Palmeiras vem jogando e sendo conduzido desde 2023, onde foi o último ano que o Palmeiras ganhou um título relevante, que foi aquele Campeonato Brasileiro da pipocada do Botafogo, onde eu falava, o Palmeiras foi campeão graças ao Endrick. O Endrick era um menino de 17 anos que chamou a responsabilidade e garantiu aquele título para o Palmeiras, que foi um título heróico, lógico, o Abel tem seus méritos, mas muito dos méritos eu dou ao Endrick. E depois daquilo o Palmeiras já vinha jogando um futebol muito pouco produtivo, e o exemplo que eu uso daquela temporada foi até onde eu peguei muito no pé do Abel, foi a Libertadores, onde o Palmeiras foi eliminado por um Boca Juniors limitadíssimo, um Boca Juniors fraco, e o Palmeiras foi eliminado por esse time, onde o Abel deixou o Endrick naquele jogo na Boboneira, no jogo de ida, deixou o Endrick no banco, colocou aos 90 do segundo tempo, e tem um print que é o print eterno, nunca vamos deixar morrer, que é o Endrick entrando quando o jogo já estava quase acabando. E lá já mostrava que o Abel tinha esse quê de covardismo dentro dele. Ele nunca foi um técnico muito ofensivo, mas quando ele chegou no Palmeiras ele mostrava jogadas diferentes. Eu lembro da final contra o Flamengo, onde ele pensou uma jogada bem estratégica que saiu o gol do 1-0, onde foi aquele gol do Veiga com o Mike recebe uma bola lançada do Gomes. Ele sabia, ele estudou muito o Flamengo naquela época, então era até 2021, até 2022, que para mim foi o último ano que o Abel se mostrou um técnico com diferencial. O Palmeiras tinha variações de jogadas e tal, e até lá eu entendia perder, porque perder faz parte do esporte, mas competir e mostrar vontade de ganhar, isso eu nunca vou deixar de avaliar. Isso é o que para mim falta nesse Palmeiras desde 2023. E o jogo de ontem foi assim uma maneira de abrir o olho da torcida, dos jogadores, de todo mundo. Abrir o olho de quem analisa futebol para ver que tem coisa errada nesse Palmeiras. Não dá para ficar se escorando no que o Abel já fez pelo clube e não cobrar ele. Ele merece ser cobrado, os jogadores merecem ser cobrados. Tem jogadores que estão rendendo muito abaixo. Podem usar a desculpa que acabaram de voltar de férias, mas o Novo Horizontino também já voltou faz pouco tempo de férias. Não teve essa tanta diferença de preparação, porque o Novo Horizontino é um time que disputa a Série B, então ele teve um calendário cheio também ano passado de competições. Então, e lógico que é o Palmeiras, não tem nem comparação. O orçamento e os jogadores que o Palmeiras tem com o orçamento e os jogadores que o Novo Horizontino tem. Não era, poderia perder ontem de 1-0, que eu vou também que criticaria do mesmo jeito, porque as vitórias que teve, as 3 vitórias por 1-0, foi jogando feio, jogando mal, não propondo um jogo que o Palmeiras deveria propor com o elenco que tem. Então é uma crítica que não é oportunismo porque tomou de 4-0. Parece sim, parece ser porque eu estou vindo gravar, mas aqui esse 4-0
tacou na cara da torcida, da mídia, de quem cobre o Palmeiras, como o Palmeiras hoje está desorganizado. E isso vem muito do ano passado, onde o Palmeiras teve um ano ruim. Eu falo que é um ano ruim, apesar de ter sido vice-campeão brasileiro, vice da Libertadores, mas foi um ano ruim porque perdeu o Campeonato Paulista para o maior rival, que é o Corinthians, que a gente sabe a situação que está o Corinthians, uma situação muito complicada financeiramente, internamente, de diretoria e tal. Perdeu o Campeonato Paulista onde não jogou nada, foi eliminado da Copa do Brasil por esse mesmo Corinthians, não jogando praticamente nada, onde o Corinthians foi totalmente por mérito, conseguiu a classificação e ainda ganhou essa Copa do Brasil, que deixa mais pior a situação pro time do Palmeiras. Então a gente já começa por isso, que perdeu 2 títulos assim praticamente pro rival, viu o rival, seu maior rival, ganhar 2 títulos, e um dos maiores rivais a nível nacional foi vice 2 vezes das 2 principais competições que tinha, que foi o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, numa final de Libertadores, onde o Palmeiras passou o jogo inteiro sem finalizar no gol, e isso tinha que ser mais cobrado por todos que estão lá dentro do Palmeiras, principalmente cobrar o Abel Ferreira, que é inadmissível um clube passar uma final de Libertadores, um time igual o Palmeiras, investindo 700 milhões e não finalizar numa final de Libertadores no gol. Então, isso já começava a dar indícios de que o Palmeiras hoje, o Abel Ferreira faz o que quer. E no Campeonato Brasileiro, nem preciso falar que foi uma pipocada do Palmeiras, onde o Palmeiras tinha o título na mão, só dependia dele, e em jogos decisivos contra times fracos, o Palmeiras não conseguiu vitórias e acabou deixando o Flamengo ser campeão brasileiro. E isso agora já virou o ano, os jogadores saíram, mas o Palmeiras se mostra que vai ter um ano, se não nada mudar, vai ser um ano igual ou pior que 2024. Porque até agora não chegou os jogadores de peso, o único jogador que chegou foi o Marlon Freitas, que sim é um bom reforço, mostrou qualidade já em jogos que atuou, mas o Palmeiras precisa de outros jogadores, precisa encerrar mais ciclos iguais ao do Everton, Rony, foram encerrados. Acho que isso se passa muito pelo Veiga. O Veiga é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, mas ele chegou no seu fim de ciclo com a camisa do Palmeiras, creio eu. Ele não consegue render mais, já tem uns 2 anos que ele não rende o que ele já rendeu pelo Palmeiras. Ele está sim sentindo a pressão, ele pode falar que não, mas ele sente a pressão. Isso é o exemplo do pênalti perdido no Campeonato Paulista no passado contra o Corinthians. Então, o Palmeiras tem que saber encerrar ciclos e também isso pode se passar por um ciclo do treinador. Acho que o Abel Ferreira, é muito difícil falar isso porque muitos não entendem. Ah, mas ele ganhou não sei quantos títulos, é o segundo treinador que mais venceu títulos na história do Palmeiras. Mas ele já vem de 3 anos sem mostrar um bom trabalho, um trabalho diferente de um treinador. Quando o treinador tem que mostrar o seu trabalho, ele não consegue fazer mais isso. E hoje ele criou um time que virou meme. Meme que é um time só de chutão, um time que só chora por arbitragem, um time que é dependente de jogadores em jogada individual, como era o Endrick e Estevão. Hoje o Palmeiras não consegue produzir e tem bons jogadores para isso, mas o Abel Ferreira não consegue tirar o melhor desses jogadores. E parece que ele está acomodado, como alguns jogadores estão acomodados no Palmeiras. Então, esse 4-0 só serviu para abrir o olho do Palmeiras na temporada de 2026, que vai ser uma temporada com um calendário bem apertado por conta da Copa do Mundo. Já está sendo, que começou o campeonato agora no meio de janeiro, começou o Campeonato Paulista. Então é o momento do Palmeiras e a diretoria principalmente, que está sendo muito omissa, tomar atitudes. E sim, é uma coisa que eu defendo desde o começo do ano passado, que o ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras já acabou, já deu o que tinha que dar. Ele não consegue extrair mais desse elenco, ele está acomodado e o Palmeiras está vivendo muito do seu passado. Está vendo do passado recente do Abel Ferreira, achando que ele vai render o que já rendeu, e eu não vejo que ele tenha mais paciência para estar no comando do Palmeiras. A gente vê as coletivas dele, ele está perdido. Ontem culpou os jogadores da base, onde ele tinha que defender os jogadores da base, ele deu meia culpa para eles. Lógico que o Luiz errou um lance que não pode errar, mas também faltou. O Luiz não tinha nem que estar lá recebendo aquela bola.
Isso mostra como o Palmeiras estava desorganizado ontem e vem estando desorganizado em campo já há algum tempo. Mas muitos fecham o olho para isso, vivem do não pode criticar quem já venceu, e isso é muito perigoso. Eu sempre uso o exemplo do Barcelona. O Barcelona viveu um período de dar salários astronômicos por jogadores que venceram títulos lá no clube, e depois, quando esses jogadores foram envelhecendo, ganhando milhões, o time entrou numa dívida gigante, entrou num marasmo financeiro terrível, onde a gente viu que o clube correu até o risco de fechar, teve que se livrar do seu maior ídolo na história, que foi o Messi. Então, eu sempre uso o Barcelona de exemplo. Idolatria não pode ficar entrando em campo, porque o que tem que entrar em campo é jogadores que rendem e acrescentam para o time. Então, eu queria falar isso, é uma coisa que me incomoda já há muito tempo, defendo essa teoria com unhas e dentes, que o ciclo do Abel Ferreira já deu no Palmeiras e não vai conseguir tirar mais o que já tirou desse elenco. Os jogadores também, alguns já têm que ser negociados, o Palmeiras tem que fazer uma reformulação de vez assim drástica e se desapegar de alguns nomes históricos do clube. E quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham dessa situação do Palmeiras, se concordam comigo, se discordam em alguns pontos, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. E lógico, não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.